Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Retornamos para mais uma reflexão sobre o Evangelho, sobre as verdades divinas. Gostaria de convidar a todos agora para que possam elevar o pensamento, se conectar com a espiritualidade maior, para que possamos fazer a nossa oração. Amado Mestre, nós vos agradecemos, Senhor, pelo amparo de todos os instantes. Agradecemos, ó Jesus, por estarmos na terra. Agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos. Agradecemos pela família que nos destes. Agradecemos pelos amigos que nos permitistes encontrar. Agradecemos, Senhor, pelo amparo constante dos bons espíritos que nos auxiliam a caminhar. Mestre amado, rogamos as vossas bênçãos a toda a terra. Suplicamos a vossa misericórdia, o vosso amor infinito, estando no coração de todos os que sofrem. Amado amigo, rogamos o vosso auxílio para toda a terra, para todos aqueles que não têm um lar, que perambulam pelas estradas, que se acham jogados nas praças das cidades da terra. Amado amigo, ampara aqueles que caíram e se acham nos cárceres, no aprendizado tão difícil. Ampara, Senhor, aos governantes da terra, para que finalmente compreendam a fraternidade entre as nações. Auxilia-nos, Senhor, a estarmos contigo, porque sabemos que tu estás conosco. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Iremos prosseguir iniciando a leitura do Evangelho. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Estes últimos parágrafos do item Homem de Bem, eles abrem a nossa reflexão de hoje, que é a fraternidade e a autoridade. Diante do seu julgamento frente a Pilatos, naquele momento lá, conforme nos relata João no capítulo 19, nos versículos 10 e 11, Pilatos diz a Jesus: não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para crucificar? E o Cristo lhe responde: nenhuma autoridade teríeis sobre mim se de cima não te fosse dada. Quando nós lemos esse trecho de João, nós conseguimos compreender que toda autoridade emana de Deus. E, além disso, toda autoridade é transitória. Emmanuel reforça isso na obra Fonte Viva, no capítulo 60,
quando ele salienta que a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. Toda autoridade que nós temos é uma concessão divina que nos serve como prova ou nos serve como missão, mas sempre com uma finalidade educativa. Esse exercício da autoridade pode ser tanto para que eu eduque outros, para que eu me eduque, ou então para que tanto eu me eduque quanto tenha a possibilidade de educar o outro. A principal questão é enxergar em que ponto eu estou nesse exercício da autoridade. Via de regra, nós estamos aqui para aprender no exercício da autoridade. Apesar de comumente nós acharmos que os cargos que temos, as autoridades financeiras, políticas, morais, sejam quais forem, apesar de nós acharmos que são conquistas do qual nós podemos fazer aquilo que queremos, não é verdade. E muitas vezes nós achamos que nós somos superiores, também não é verdade. As autoridades que recebemos é uma oportunidade via de regra para aprendermos. Enxergar isso é muito importante. Nós estamos aqui para aprender a ser tolerante, aprender a ser paciente, aprender a ter empatia, aprender a lidar com a diversidade. Nós estamos aqui para aprender. Se eu não consigo perceber isso, eu corro o risco de, além de não fazer aquilo que eu vim fazer, eu corro um grande risco de aumentar os meus débitos. Então é fundamental que eu consiga enxergar que, invariavelmente, o exercício da autoridade é um exercício de aprendizado para o meu espírito, mas aprendizado não é passividade. No exercício da autoridade, quando nós queremos vivenciar a fraternidade, nós acabamos por confundir ser fraterno com ser extremamente benevolente, benesses exageradas e ausência de limites. Pensamos que fraternidade, ser fraterno, é fazer tudo que o outro quer, mas não é bem isso. Não é esse o convite de Jesus para nós. E este é um ponto fundamental para a gente refletir, porque fraternidade envolve ordem, envolve disciplina e fraternidade envolve limites muito bem definidos. Como então a gente consegue aplicar tudo isso no exercício da liderança fraterna sem irmos para o outro lado, sem sermos duros, inflexíveis ou autoritários? Aí que entra a questão relacionada àquilo que sinto. Eu preciso sempre me perguntar, nesse exercício do comando, do mandar com, por que mando quando mando? O que é que vai dentro de mim? É fundamental eu trabalhar os meus sentimentos. Ao pedir para que o outro, um subordinado, um filho, enfim, aquele espírito que está sob a égide da minha autoridade, ao pedir a alguém para fazer alguma coisa, por que eu peço? Eu peço porque eu quero que a minha vontade seja atendida? E aí, quando ela não é atendida, eu fico com raiva. Quais são os meus interesses quando peço? São interesses individuais para que seja feito da maneira que eu acho que tem que ser? São interesses individuais da minha vaidade? Preciso que todos façam dessa maneira para que alguém me reconheça ou para que meu chefe me valorize pelo serviço?
O que me movimenta a pedir o outro que faça algo? Olhar para dentro de nós e entender esses sentimentos é o ponto mais importante de todos no exercício dessa autoridade fraterna. Porque, sim, é fundamental que sejamos firmes em diversos momentos. O problema normalmente não está naquilo que fazemos, mas está naquilo que sentimos quando fazemos. Às vezes é necessário que eu corrija aqueles que estão trabalhando comigo, aqueles que estão no mesmo lar do que eu enquanto pai ou enquanto mãe, enquanto um responsável. Mas eu preciso ver o que é que eu estou sentindo quando eu estou conduzindo essa correção. Porque o que efetivamente afeta o outro não é nem necessariamente aquilo que eu falo, é aquilo que eu estou sentindo quando eu estou falando. Essas vibrações que emanam do meu coração, que envolvem ao outro e criam uma relação ou mais adequada ou mais difícil. É o que eu estou sentindo dentro de mim. Se eu peço a alguém para conduzir uma tarefa de determinada maneira e esse alguém não faz, é justo que eu o chame atenção. Mas, se ao chamar atenção eu estou sentindo raiva, porque eu estou movimentado pelo sentimento do meu egoísmo, do meu orgulho, da minha vaidade, de que ele não fez o que eu mandei. Eu estou me sentindo contrariado porque eu queria ser obedecido. Esse movimento íntimo, esse sentimento, é que anula a fraternidade da minha ação. E aí, muitas vezes, também, muitos de nós pais entramos em conflito, porque na busca de exercer essa autoridade fraterna, nós temos dificuldade de encontrar o caminho do meio em relação a quais atitudes adotar. Mas o foco deve estar principalmente no sentimento que tenho diante da atitude que preciso tomar. Devo sim exercer essa autoridade, corrigir, orientar, mas muito atento àquilo que sinto quando faço. O homem, acima de tudo, todos nós enquanto espíritos, nós devemos procurar não se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. A liderança fraterna, ela se configura no momento que eu, enquanto espírito, eu busco me melhorar e busco ver nessa relação uma oportunidade bendita para eu desenvolver novos sentimentos, novos recursos que eu ainda não tenho. A fraternidade na liderança se configura quando eu olho aqueles que estão sob a minha gerência como meus instrutores, como meus professores dos novos sentimentos que a divindade me permite desenvolver. E também a liderança se torna fraterna, essa autoridade se apresenta com fraternidade, quando tudo que eu faço, tudo quanto eu faça junto àqueles que estão comigo, eu faça com o intuito de educá-los enquanto espírito para um caminho de paz e de fraternidade, que eu busque sempre o melhor para a coletividade. O grande ponto do exercício da autoridade fraterna está em vencer o interesse próprio e promover o interesse coletivo, de maneira que eu construa uma educação integral. Tanto eu cresço enquanto espírito, à luz das leis divinas, tanto aqueles que estão comigo
também tem a oportunidade de crescer nesse mesmo sentido. Perfeito o que você falou até agora. Mas vejamos Jesus. Os apóstolos eram gente como a gente. E Jesus pregava, né, que deveríamos atender aos pobres, que deveríamos ajudar. E aí, então, eles faziam assim uma boa confusão. E, por exemplo, Tadeu queria impor a todos os que estavam no lago que tinham que dar tudo o que tinham para os pobres. Felipe dizia que a pessoa só tinha que ter uma camisa e o resto tinha que distribuir. E as querelas iam entre eles, Simão Pedro. A confusão era bem grande entre os discípulos. Quando Jesus vai se hospedar na casa de Tadeu, aí então eles ficam alvoroçados. Diziam, mas como Jesus vai se hospedar numa casa rica? Se dizia que tinha que ver os pobres, como estava lá. Jesus ouvia e deixava um pouco eles discutindo. Ele sabia tudo o que eles estavam sentindo, mas como ele agia? Então, numa oportunidade onde eles estivessem juntos, com tranquilidade, Jesus vinha e explicava aquilo que eles não tinham entendido. Aí, como agir nos nossos dias? Porque todos nós somos investidos de autoridade em algum momento da nossa jornada terrena, seja dentro do lar, seja no serviço. Então, se nós temos ali um colaborador fazendo uma série de coisas erradas, enquanto nós estamos contrariados com aquela situação, a melhor solução é não falar nada. Aguardar, esperar como Jesus esperava o momento propício, para então, com tranquilidade, escute, fulano, olha, você agiu de uma forma equivocada. Nunca apontar o dedo. Não é assim o exercício da autoridade. Com agressividade, não, porque você fez, porque assim. Não, não. Jesus é o exemplo que devemos seguir. Jesus não se alterava, mas fazia com que os seus discípulos compreendessem que estavam errados. Era a firmeza com amor, né? Exatamente, a firmeza com amor e sempre dando um tempo, né, para que, assim, encontrando a melhor forma, não ofender, mas ao mesmo tempo corrigir. Porque quando nós estamos nervosos, as nossas atitudes são sempre erradas. A nossa posição é sempre errada. Agora, quando a gente se retira para dentro da gente mesmo, e aí sim, olha o que o subalterno, por alguma razão, está fazendo coisas equivocadas, então vem cá, seja um filho, seja um familiar qualquer, seja um funcionário qualquer, não importa. Olha, fulano, vem cá, vamos conversar. Você tomou essa atitude que não foi a melhor. Esse não é o melhor caminho. Não é isso que eu gostaria que você realizasse.
para que nós possamos conviver melhor. Então eu lhe peço que haja dessa forma. Isso em qualquer atividade. Em qualquer atividade. Eu acho, Renato, que é o que eu penso e o que eu venho tentando, porque enquanto caminhamos pela Terra, a gente nunca acerta 100%, a gente tenta acertar. É verdade. Estamos, na verdade, todos nós nessa luta para conseguirmos equilibrar os nossos sentimentos de maneira que atinjamos essa coerência do falar, do pensar e do sentir. Enquanto nós não tivermos um pensamento alinhado com o amor, o mais adequado, na maioria das vezes, é se silenciar para evitar que a gente envolva o outro nas nossas vibrações mais difíceis, mais aflitivas e conflituosas. É fundamental a todo momento que a gente permaneça em contato com a gente mesmo, sempre avaliando, olhando o que é que a gente está sentindo em cada situação. A liderança, a autoridade, os relacionamentos, a convivência, para que elas se tornem fraternas, elas precisam estar sustentadas invariavelmente pelo amor. E nessa construção desses laços, nós precisamos querer o melhor para o outro e querer também o melhor para nós, mas não o melhor com base nas questões materiais, mas o melhor com base nas leis divinas, aquilo que seja melhor para o crescimento do espírito. Aquele que consegue, com amor, com paciência, com afeto, livre de qualquer desequilíbrio, apresentar um caminho de paz, de crescimento espiritual para aqueles que o cercam, esse com certeza está exercendo a autoridade fraterna. Convidamos todos agora para que possam elevar o pensamento, se conectar com a espiritualidade maior, preparar os copos com água para a fluidificação, de maneira que possamos fazer o nosso encerramento. Senhor, no findar deste dia que nos destes a caminhar pela terra, agradecemos, Senhor, agradecemos pelo vosso amparo, agradecemos, Senhor, pela presença amiga dos bons espíritos. Agradecemos, Jesus, por essa terra tão abençoada, que nos recebe entre perfumes, entre a brisa suave, que nos relembra os mundos felizes que tanto desejamos alcançar. Mestre amado, abençoa-nos a todos nós aqui da terra, que nesses momentos tormentosos consigamos compreender o nosso papel como trabalhadores da última hora, envolvendo a todos os nossos irmãos nas nossas orações, dando o melhor que temos, para que assim, Jesus, distribua-as por aqueles que estão sofrendo. Doce meigo Jesus, abençoa todos os lares da terra,
Abençoa todos aqueles que não têm um lar. Ampara, Senhor, a todos os nossos irmãos. E te rogamos, ó Jesus, que esses momentos difíceis possam passar o mais breve possível, para que consigamos fraternalmente nos abraçarmos, nos ampararmos e estendermos o nosso amor aos nossos irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos.